Boa noite a todos e todas. Vamos fixar o tema da live. Fixando o tema da live. Boa noite Andréa, Rose. Sejam todos muito bem-vindos a esta nossa live da Matra 12. Que delícia retornar aqui. Estava com saudades da live. Franquinho, Sônia, que bom ver tanta gente querida. Nadal, Caldeira. Boa noite a todos. Hoje a gente tem uma live muito bacana, muito importante. Saúde mental, pandemia, Setembro Amarelo. Doutora Patrícia, sejam bem-vindos todos. Dois psicólogos excepcionais, doutora Edgar e a doutora Priscila. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa live hoje. Aprenderemos muito, debateremos muito. Dani, querida, seja bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Estava com saudade, confesso que eu estava com saudades. Deixa eu me centralizar mais aqui. Dani deve ser clone? É verdade. Vamos ver se o doutor Edgar. Oi, Vera, querida, seja bem-vinda. Zile, quanta gente querida aqui. Vamos ver se o doutor Edgar, a doutora Priscila já estão por aqui. Deixa eu convidá-los. O doutor Edgar já está. Vamos ver, doutora Priscila. Doutora Priscila ainda não encontrei. Vamos chamar primeiro. Alzira, querida. Patrícia, nossa querida presidente da Matra, todos bem-vindos. Oi, Edgar, seja bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? A Tudo Priscila está jóia. aqui, deixa eu puxá-la aqui. Que bom te ver, a gente só costumava Exatamente. só se escutar, né? Inclusive estou um pouquinho nervoso com essa história de mostrar o rosto, Ah, né, de lidar com a é? imagem além da voz. Eu estava mais Não acostumado ali fique, no não fique. Clubhouse. Priscila, Priscila, eu não estou te localizando aqui. Manda a solicitação. Boa noite, Andressa, querida. Deixa a Priscila mandar a solicitação, que eu não estou encontrando ela aqui na minha listinha. Não está aparecendo. Priscila, às vezes está lá no comecinho do bate-papo, eu não sei. A hora que você É, entra tem um botãozinho. não, mas não tá, não. Tem várias Priscilas, mas não estou achando a nossa Priscila. Se ela mandar a solicitação, Priscila, tenta mandar a solicitação, que daí eu te puxo. Eu acho que é mais fácil. Vamos ver Tanta se ela gente entrou querida ali aqui. no Não, Instagram dela. ela Ah, entrou entrou? porque ela já cumprimentou aqui, já deu um oizinho. Hum. Muita gente querida entrando. Fiz muita propaganda da live. A Priscila já escreveu no chat, eu já vi. Eu só não estou localizando ela aqui. Agora ela mandou a solicitação. Tá, agora vai ser fácil. Enviado. Seja bem-vindo, Edgar. Que bom Muito te obrigado. ver. O Vamos ver se prazer a é meu. Priscila entra. Tão bom, Olá, Priscila. Boa noite, boa querida. noite. Deu Boa certo, deu noite. certo. Deu certo. A gente, eu entrei no início, aí acho que não estava aparecendo para você. Aí agora eu Mas aqui, consegui. o importante é que agora deu certo. Deixa eu baixar aqui. Pessoal, a gente, se quem tiver perguntas, por favor, mande, encaminhe, embora a gente tenha feito um roteiro aqui para mais metro, né? Como se diz por aí, né? Foi isso que eu pensei. Eu falei, um roteiro ambicioso, Um né, para roteiro um ano de ambicioso, lives. mas é que as nossas lives aqui na Matra, Edgar, são sempre É, ambiciosas, não são sim. lives, né? São muito É o teu ambiciosas. perfil, eu já conheço. Claro que sim. Então, O desafio a vai gente. ser a gente desenvolver tudo isso nesse tempo, mas vamos conseguir. Mas a gente consegue. Priscila e Edgar, então, Priscila, seja muito bem-vinda, já dei as boas-vindas ao Edgar. Que prazer estar aqui com vocês.
Que delícia ver vocês, né? A Dani tá aqui, ó, tá De dando boa verdade. noite. Né? E vocês que eram habituês do nosso Clube de Direito do Trabalho, no Clubhouse, né, Dani? Tivemos ótimas conversas, ótimos papos, e Ótimas. aí foram tão boas que eu disse, não vamos manter só no Clubhouse, vamos trazer para o Aham. Instagram. Então, hoje, a nossa live de hoje então, vai abordar o tema saúde mental, pandemia e setembro amarelo. Os meus convidados, então, queridos convidados, são psicólogos competentes no estudo do tema e eu tenho certeza que vão nos ajudar a esclarecer as dúvidas, né? Que são muitas. O doutor Uhum. Edgar Felipe Alvarenga é nascido em São Paulo, capital, graduado em Direito pela UFPR e Sim. Psicologia pela Unifil de Londrina, onde também se pós-graduou em Psicoterapia Psicanalítica, sendo Uhum. também membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Eu não sei se eu Uhum. falei Sander certo. Ferenc. Há uma dúvida Ferenczi. entre qual é a pronúncia em português, mas qualquer uma tá boa. Ah, tá. E atua em Londrina, Paraná, onde tem consultório, e também Moro em atende online. Londrina, atuo aqui e online. Uhum. Online. A doutora Priscila Alves de Souza, nascida em Santos, São Paulo, graduada também em Direito. Então, vocês vejam que a gente tem aqui dois operadores jurídicos e psicólogos. Uhum. Graduada em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos e Psicologia pela Universidade Católica de Santos, em 2011, com estudos sobre a clínica... vamos lá, Priscila. Vai lá. Da Zains Analítica, formada em formação e coordenação de grupos terapêuticos pela FENU e grupos, e atuando como psicóloga clínica da abordagem fenomenológica existencial há 10 anos. Supervisora clínica de psicólogos atuantes, não, já falei, né? Coordenadora de grupos terapêuticos e de familiares enlutados por casos de suicídios. Ela atua em Santos, São Paulo e também online. São meus velhos conhecidos, queridos, que aceitaram esse convite para esta live. Honrados com Então, o convite. estou muito feliz. Já passo a palavra para vocês para as considerações iniciais. Edgar, contigo. Tá certo, eu vou só apresentar mesmo o tema, contando uma breve historinha aí do Setembro Amarelo, para quem talvez ainda não saiba a origem, né? Só um Aconteceu pouquinho, nos Edgar. Estados... Não, a gente já chega lá. Eu tenho uma introdução antes. Era só para te dar a boa noite Ah, para o tá. pessoal, cumprimentar o pessoal. Para mim, É? é isso, gente. Estou me apresentando, Edgar, psicanalista. O maior prazer estar aqui com vocês. Espero que isso seja interessante, que vocês possam aproveitar aí o conteúdo dessa live e, eventualmente, tirar dúvida também. Estamos nos dispondo a esse trabalho. Priscila, contigo, Indy. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Eu acho que nós tivemos vários encontros que nós nos ouvimos, mas não nos vimos, né? Isso, para mim, eu acho que é uma proximidade maior. E também fico feliz de voltarmos, né, a um lugar que eu acho que fez parte da minha história, que é justamente o judiciário, né? Eu e o Edgar tivemos esse caminho no direito, e eu me sinto muito realizada de perceber que a minha história de vida, né, que foi buscar psicologia depois de alguns anos, entrelaça a minha vida novamente com o direito por essa porta, pelo seu convite, Beatriz. Porque realmente eu acho que o judiciário poder se abrir, né, para pensar questões do sofrimento existencial, questões sobre a saúde mental, é um grande avanço. Quando eu decidi fazer minha transição de carreira, foi justamente porque eu percebi que eu queria cuidar das pessoas nesse aspecto, né? E apesar do direito também ser uma forma muito valiosa de cuidado, mas hoje eu vejo que entrelaçar os nossos saberes, né? Nossas formas de cuidado para além do consultório, eu acho que é um grande ganho para todos, né? Para a sociedade, né? Para o judiciário e principalmente para as pessoas, né, que têm acesso a nós, psicólogos, que ficamos tão escondidinhos no consultório no 1 a 1, né, Edgar? Sim, Esse foi um dos ganhos da pandemia, né? Sim, nós saímos da salinha. Se abrir para o diálogo, exatamente. É verdade, verdade. A Maria Beatriz fez isso com muitas outras áreas, né? Não só aí com a área da psicologia, ela fez uma interlocução muito interessante com várias outras.
E eu aqui ainda sou da psicanálise, até que psicólogos assim de formação, né, tradicional da psicologia, até que ainda conversam bastante, mas psicanalistas têm uma linguagem muito deles, então eles costumam ficar muito nos grupinhos deles discutindo entre eles, né? Então é uma oportunidade boa também, até para eu fazer esse esforço de tentar falar com vocês assim de uma maneira assim que não seja estritamente de uma linguagem psicanalítica e uma visão psicanalítica, né? E você Ótimo, então fez vamos lá. muito bem. Faz mesmo. Uma pesquisa publicada no último dia 10 de setembro, no periódico The Lancet Regional Health, mostrou que nos Estados Unidos, 42% de um grupo de mais de 2.300 pacientes apresentou algum sofrimento psicológico leve na pandemia em 2020, contra 32% em 2018, antes da pandemia, e 10% que tinham alguma ansiedade ou depressão moderada ou grave. Um outro levantamento, que fez uma revisão de 29 pesquisas publicadas no periódico JAMA Pediatrics, mostrou que sintomas depressivos eram comuns a 12,9% de um grupo de 80 mil jovens com 18 anos ou menos em diversos países antes da pandemia. Os dados mostram, então, que os males psicológicos impostos pela pandemia não serão eliminados com facilidade, nem tão rápido. E isso fica exemplificado por uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, publicada também pela The Lancet, que as consultas relacionadas à saúde mental durante a pandemia caíram 28%, o que representa aproximadamente 470 mil consultas que não aconteceram. As informações referentes aos casos de pessoas que tiram a própria vida também são alarmantes. Em junho, a OMS publicou um relatório no qual registrou que mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio em 2019, antes, portanto, da pandemia, o que representa uma a cada 100 mortes. No Brasil, são aproximadamente 13 mil casos por ano, a maior parte relacionada a distúrbios como depressão e transtorno bipolar. Por esses dados que eu trouxe, a gente pode ver que a saúde mental é, sim, um grande problema, e por isso a gente começa perguntando, então, para o Edgar, o que é o Setembro Amarelo, Edgar? Como é que surgiu e qual é o propósito do Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo ele surge pelo seguinte, né? Houve nos Estados Unidos, em 1994, o caso de um jovem que se chamava Mike Im, e ele era um rapaz assim também, né? Que aos olhos de todo mundo era um rapaz que estava bem, muito simpático, sempre muito solícito, não aparentava ter nenhum problema, né? E ele tinha um carro que ele cuidava muito, que inclusive ele pintou de amarelo, que era um Camaro, e cometeu o suicídio jogando esse carro, assim, provocando o próprio acidente, né? No velório dele, as pessoas, em razão da cor do carro que estava envolvido, tentaram ressignificar essa cor usando fitinhas amarelas e fazendo cartões amarelos com a mensagem assim: se precisar, peça ajuda, né? Porque foi uma surpresa para todo mundo o suicídio dele, então eles acharam que se ele tivesse pedido ajuda, talvez houvesse algum tipo de chance de tentar contornar esse desfecho, né? A partir disso, os pais dele começaram a fazer campanhas de conscientização e até para debater o tema que até então tinha um pouco esse ar de tabu, né? O suicídio não era muito discutido publicamente, isso é uma coisa que a gente vai conversar depois, e os pais, achando que seria necessário ampliar essa discussão, começaram a fazer campanhas que foram se ampliando, né? Tiveram muita repercussão, acabaram se espalhando, inclusive, para outros países. E a OMS, em 2003, reconheceu esses movimentos, né, e todas essas campanhas que já aconteciam em várias partes do mundo e estabeleceu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? A partir disso, vários países também passaram a incorporar na sua cultura e nas suas práticas esse tipo de discussão. E no Brasil, isso foi organizado, digamos assim, e estabelecido pela CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que já atua no Brasil desde 1962, é uma das ONGs mais antigas que o Brasil tem, e em parceria com o Conselho Federal de Medicina e com a Associação Brasileira de Psiquiatria, que juntos estabeleceram não só uma data, mas todo um mês, que é um mês, então, voltado para a conscientização e para a discussão a respeito da questão do suicídio, que se amplia depois para a saúde mental como um todo.
E estabelecendo um mês tanto para a realização dessas discussões como para dar visibilidade para tudo isso e aumentar o espectro aí de discussão e de conscientização. A gente conversou, né? E a Priscila falou uma coisa muito bacana, que o Setembro Amarelo ele vem como um convite para falar da vida, né, Priscila? Queria que tu falasse um pouquinho mais. Eu achei tão bonito isso que tu falaste, porque sempre que a gente fala de suicídio, que ainda é muito tabu, né? A gente tem essa cultura do silenciamento, né? Então é um falso mito o fato de que se falarmos de suicídio, isso pode estimular as pessoas a cometerem um ato. Né? Então, o que falaste isso, né? O suicídio, a gente está falando de morte, mas ao pensar e falar de suicídio, a gente está tendo esse convite para parar um pouquinho e falar sobre a vida. Queria que tu falasse um pouquinho mais a respeito. Então, acho que quando o Edgar traz, né, a história, né, como esse cuidado veio a partir de uma perda, né, de alguém importante na vida das pessoas, né, da família, dos amigos, e o quanto essa surpresa de alguém cometer o suicídio e a pessoa estar muito próximo pode revelar que o sofrimento está sendo silenciado, pode revelar que a pessoa está vivendo um momento muito difícil solitariamente, sem que ela encontre um espaço ou um lugar de confiança onde ela possa buscar ajuda, onde ela possa falar sobre a dor. Então, quando a gente, né, pensa no Setembro Amarelo, eu penso muito sobre o quanto nós vivemos espaços para falar sobre o sofrimento, sobre a existência e sobre o cuidado com a vida, porque fica parecendo que não tem muito espaço para se falar sobre a dor. Muitas vezes a gente quer falar, né, sobre relações sociais, sobre conquista, sobre sonhos, sobre sucesso, sobre carreira, sobre coisas que acontecem de uma maneira muito otimista. A gente vai falar mais sobre isso, né, na nossa sociedade atual, mas falar sobre o sofrimento parece que tem pouco espaço. E falar sobre dor é falar sobre vida, porque existir nos coloca diante de muitas angústias, de dúvidas, de realizar escolhas que podem ser muito importantes e difíceis na vida. Então, acho que o Setembro Amarelo ele é um convite para que nós possamos olhar de que forma que nós estamos cuidando um dos outros, de que forma que nós estamos abertos para falar sobre sofrimento, sobre angústia, e de que maneira que nós estamos nos conectando também com o nosso próprio sofrimento, né? Como que tem espaço para isso? Até porque, se a gente pensar sobre morte, a gente fala muito pouco sobre morte. E a morte também faz parte da nossa história de vida, né? Todos nós nos sabemos finitos. Em algum momento, nós vamos encerrar o nosso tempo de existência. E a gente vive um momento atual com pouco espaço para isso. Pouco espaço para falar sobre sofrimento, frustração, sobre finitude, sobre luto. E tudo isso é vida. Tudo isso faz parte de cuidar da vida e de cuidarmos uns dos outros. Então, eu penso que é um mês para nos lembrar, mas, na verdade, nós precisamos abrir espaço na vida para falar sobre a importância de cuidar também daquilo que nos angustia e daquilo que nos causa, às vezes, um sofrimento muito solitário, que a gente não encontra o lugar para dividir com o outro, né? Tu falando assim, Priscila, eu me lembro eu gosto muito da Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Que é uma médica de cuidados paliativos maravilhosa, que faz um trabalho fantástico. Quem não conhece, procure conhecer o trabalho da Ana Cláudia Quintana. Ela tem 2 livros, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, né? E o outro são várias histórias de pessoas que estavam no quase morte. E ela conta assim com muita graça, né? No primeiro livro dela, que quando ela chegava assim numa festa e dizia assim, as pessoas perguntavam, o que tu fazes? Eu sou engenheiro, sou advogado, sou isso. E ela dizia médico. Daí, qual é a tua especialidade? Dermato, né? Cirurgiã, mulherada dela disse, não,
Eu acompanho as pessoas que estão morrendo, né? Cuidados paliativos. Então, ela se auto-apelidou de desmancha bolinho, porque cada vez que ela chegava, A ia roda saindo dispersava. as pessoas dispersavam, porque não é da nossa cultura o falar sobre a morte, né? E Não. quando a gente fala de suicídio, a gente não está falando só de morte, né? Está Uhum. falando muito e principalmente de vida, né? É. E aí a gente chega no nosso tema da saúde mental como um todo, né? Uhum. E a gente tentou focar aqui mais que a nossa expertise, aqui a nossa área de atuação, a maioria que está aqui ou são juízes do trabalho, Sim. advogados do trabalho, servidores da justiça do trabalho, da saúde mental no trabalho, que nós, como juízes, já temos notado que essa é uma questão que está cada vez mais atual, né? A gente Sim. tem pego processos, discutindo, e é algo que muitas vezes os empregadores não se dão conta, né? Uhum. Quando a gente fala de suicídio, e eu fui até dar uma olhada, a gente teve vários casos de servidores públicos da Justiça do Trabalho que se suicidaram, inclusive no local de trabalho. Puxa vida. Quais são os sinais, Edgar, que o empregador tem que ficar atento em relação aos seus colaboradores para que não ocorra um ato assim tão extremo, né, quanto um suicídio? Isso é bastante difícil e a gente tem que tomar um cuidado também de não tentar passar uma ideia para as pessoas de que isso é muito fácil de detectar, de que nós vamos ter uma cartilha que a gente vai poder seguir e porque se o suicídio desse sinais tão claros de que ele está para acontecer, muitos deles não aconteceriam, né? Haveria uma intervenção, a gente conseguiria evitar isso. Então a gente realmente está falando de um campo muito complexo. Geralmente o suicídio em si vai ser muito difícil de prever, né? Então o que é possível da gente identificar nessas horas, né? E como é que a gente poderia ajudar? O que o empregador poderia fazer? No geral, a gente vai ter que ficar atento, então, para sinais de algum tipo de prejuízo da saúde mental do empregado, né? Apostando que com isso a gente vai conseguir evitar agravamentos assim de quadros de saúde mental que gerem o suicídio. O suicídio em si é muito difícil de você estabelecer como é que se previne o suicídio, mas você pode prevenir um agravamento de quadros de patologias mentais, né? Isso sim tem sinais, né? E isso geralmente está sendo anunciado antes. É claro que o suicídio ele pode acontecer por diversas razões, né? Ele pode ser um suicídio político, ele pode ser um suicídio impulsivo, ele pode ser pelo uso de uma substância. Então, esse tipo de suicídio não é o que a gente estaria discutindo aqui como uma possibilidade de prevenção por parte do empregador. Mas, então, o que ele deveria prestar atenção? Mudanças de humor muito bruscas, assim, ou notáveis de algum colaborador, né? Um aumento da agressividade, faltas, afastamentos muito frequentes, muita apresentação de atestados médicos, né? Agora, na pandemia, se o sujeito que costumava ser muito participativo nas reuniões, ele não liga a câmera, ele já não dá muito palpite nas reuniões, né? Então, sinais de que a pessoa teve uma alteração do comportamento dela, né? Por exemplo, né? Dos suicídios que acontecem, estima-se que 95% dos suicídios ocorram por algum distúrbio da saúde mental do sujeito. Desses 95%, uma grande parte desses distúrbios ou dessas alterações da saúde mental estão relacionadas a casos mais graves, por exemplo, esquizofrenia, psicose, né? Esses não seriam exatamente os casos que estariam dentro da empresa, já seriam pessoas que teriam muita já dificuldade de viver e já provavelmente não estariam dando conta sequer de manter uma relação de trabalho. Então, a gente estaria falando dos transtornos de humor, chamados pela psiquiatria, né, que correspondem, desses 95%, uns 35% dos suicídios estariam relacionados mais ou menos aos transtornos de humor, que seriam depressão, que seria ansiedade, pânico, até um transtorno bipolar, né, porque isso ainda são pessoas que ainda teriam aí uma certa funcionalidade na vida, capaz de levá-las ao trabalho e tudo mais. Então, transtornos de humor, aí a gente estaria dentro desse quadro. Então é isso, né? Sinais de muita ansiedade por parte de um colaborador que tem reagido muito mal, aquele sujeito que não para de trabalhar, né? Tá sempre preocupado em entregar o resultado, em dar a notícia, ou seja, aquele que vive no estresse, uma chefia que está demonstrando um tipo de comportamento com os empregados também, que está de muita pressão, né? Então, assim, pensando no que
o empregador poderia fazer é observar alterações de comportamento e de humor nos seus colaboradores e tentar dar a eles um canal de escuta, né? E voltando só um pouquinho até na fala a respeito da discussão do suicídio, né? Do suicídio, da possibilidade de falar do sofrimento, né? O trabalho do Centro de Valorização da Vida, do CVV aqui do Brasil, por exemplo, é um trabalho muito simples. É o quê? É manter uma linha aberta para que a pessoa que está prestes a cometer o suicídio possa recorrer a ela. Olha a importância. Essa é a principal a principal atuação que eles têm nesse sentido. Para você ver a importância que isso tem. Criar um canal para que o sujeito fale do sofrimento dele. Agora, por que então que ele era um tabu? Né? E por que é que havia então um certo receio na divulgação dos suicídios? Porque nós sabemos, e isso é comprovado estatisticamente também, que é o seguinte, né? A psicanálise para ela é muito claro isso. Os modos de expressão do sofrimento, eles são aprendidos com o outro. Né? Nós nos inspiramos no modo como outras pessoas sofreram para poder expressar o nosso sofrimento. Portanto, uma notícia de suicídio, por exemplo, de uma pessoa famosa, ela pode imediatamente influenciar o ato de algumas outras pessoas que se identifiquem com o sofrimento dela. Né? Para a gente pegar um exemplo que não está relacionado diretamente ao suicídio, mas só para exemplificar, a Lady Di, quando ela deu uma entrevista para a TV britânica, falando dos casos que o Charles tinha tido, né, das traições, do adultério por parte dele, ela mencionou que depois daquilo ela desenvolveu uma anorexia nervosa. Né? Imediatamente em Hong Kong, né, nos próximos meses, teve uma epidemia de anorexia, porque Hong Kong ali, como ainda estava no domínio da Inglaterra, sempre teve a família real, assim, muito no gosto da população, que acompanhava aquela cultura e tinha uma admiração, e as meninas jovens tinham uma admiração muito grande pela Diana. Quando algumas mulheres viram que aquele tipo de sofrimento gerou esse tipo de problema, imediatamente elas se identificaram e passaram a desenvolver anorexia. Então, a questão da divulgação, assim, falar sobre o suicídio é importantíssimo, não é um tabu, muito pelo contrário, isso tem se mostrado cada vez mais saudável, mas realmente a divulgação dos detalhes de como ele aconteceu, da forma como foi praticado e o que levou a pessoa ao suicídio, com isso nós temos que cuidar. Porque isso tem um efeito para as pessoas que talvez se encontrem numa situação parecida e que talvez acabem dando o mesmo encaminhamento. Né? É diferente, né, Edgar, quando a gente fala divulgar os detalhes, né, do suicídio, né, e falar sobre o suicídio, que é o que a gente está fazendo aqui. Exato. Né? Porque a gente tem que... a gente cresceu nesse ambiente de que não pode falar sobre suicídio. E de repente a gente vê como casos já foi de com suicídio. O câncer, como já aconteceu com outras coisas. Sim. Né? Então hoje a gente vê que pelo menos esse tabu de não poder falar está caindo. A gente tem que, aliás, a gente tem que falar. A gente tem que falar, a gente tem que informar, até porque a sociedade hoje cobra isso, né? E é o que a gente está fazendo aqui, né? Então isso para que o empregador se conscientize desse problema e possa tomar alguma atitude, né? Como oferecer algum tipo de serviço de escuta, como você mencionou a respeito do Magalu e outras coisas que a gente, né, pode discutir. A gente, durante a pandemia, foi muito falado isso, né? Que a Magazine Luiza foi uma das primeiras empresas que ofereceu já aos seus colaboradores sessões de terapia para que muita gente, né, estava passando por problemas, como ainda está. Então, assim, esse olhar da empresa é muito importante, né? A Desirê, que é a nossa colega juíza, aqui a Andressa, que foi minha querida aluna, ainda, né, mencionaram que um ambiente de intolerância torna tudo mais difícil, né? Assim. E a gente vai falar mais para frente até de assédio moral, enfim, outros aspectos. Mas eu queria tirar o foco um pouquinho do empregador, como o Edgar falou, e passar para a Priscila falar um pouquinho da saúde mental na pandemia. E, assim, se o teletrabalho, que a gente, né, aqui os juízes do trabalho, os servidores da Justiça do Trabalho, nós estamos em teletrabalho há mais de 1 ano e meio. O Edgar já até falou isso no início. Algumas pessoas sentiram muito com a pandemia, né, com o teletrabalho. Outras se adaptaram bem, isso é muito pessoal.
O teletrabalho contribuiu para essa piora das condições da saúde mental? Priscila, existe algum estudo? Vocês notaram nos consultórios assim, um aumento de reclamações nesse sentido? E aí também eu já emendo a questão do desemprego, né? Porque muitas pessoas perderam o emprego ou estão com receio de perder o emprego, o que também deve ter afetado a saúde mental. Queria te ouvir um pouquinho mais, Priscila. Eu acho que o Edgar trouxe, assim, né, o quanto tem até um termo que a gente pode usar, né, suicídios, né? Porque cada pessoa vai viver essa experiência de fechamento para o futuro, né? Porque eu acho que que é o suicídio? Quando eu não vejo mais possibilidade de encontrar um futuro que seja válido para eu viver, um futuro que eu enxergue sentido para eu permanecer na vida, né? E aí o Edgar foi trazendo assim, quantas coisas podem acontecer para a pessoa chegar nesse ponto de sofrimento. E aí, assim, a gente não tem hoje como dimensionar isso diretamente, porque não tem uma pesquisa que faça essa relação, Beatriz, do teletrabalho. Mas eu vou trazer uma reflexão que parte de um olhar filosófico do que eu atuo hoje na clínica, né? O Edgar é psicanalista e eu sou das analista, que vem com o olhar filosófico do Heidegger. O que ele fala, né? Que nós somos sempre, ele usa até a palavra Dasein, né? Que o Dasein é sempre um ser aí, né? É uma palavra em alemão que não tem tradução assim literal, e esse ser aí é ser no mundo. Essa é a nossa condição. Nós estamos desde o nosso nascimento lançados no mundo e nessa relação com os outros. Só que quando ele fala esse mundo, não é um mundo que é igual para todo mundo. É a família que você nasceu, o tempo que você nasceu, a maneira como a sua mãe te acolheu, a maneira como você foi cuidado por essa família ou descuidado, a maneira como você é acolhido hoje na tua história de vida com os teus afetos, com o teu trabalho, com as relações afetivas. E aí, se a gente pensar, né, que todos nós somos Dasein, como diz o Heidegger, nós estamos lançados na vida, nós fomos lançados pela pandemia numa vida diferente do que nós tínhamos, né? Com esse cuidado de contato, quer dizer, nós somos afeto e tivemos que nos distanciarmos para poder não nos contaminarmos. Então, fomos solicitados a viver um com mais distante, né? Menos proximidade de toque, de encontro, né? Quantas famílias estão sem se encontrar? E, inclusive, sem encontrar as pessoas do trabalho presencialmente. E nós também somos corpo, né? Nós somos com os outros, nós somos corporeidade e nós somos temporalidade, né? Nós realizamos nossa história no tempo e no espaço. Então, olha quantas coisas que nós fomos solicitados a nos distanciarmos, né? Fisicamente, nosso corpo passou a viver num ambiente que é a casa que virou trabalho para o teletrabalho. Nós nos distanciamos dos nossos afetos, dos encontros presenciais por muito tempo, agora está flexibilizando um pouquinho. Nós deixamos de viver a nossa relação com o espaço, né, de pegar o carro ou de se deslocar, de ir para o trabalho, para fazer tudo dentro de casa, misturar esse ambiente de casa com o ambiente do trabalho, o cuidado com os filhos. A escola também fechou as portas por um tempo, agora que está voltando. Então, se a gente pensar, né, acho que a gente pode olhar o quanto o nosso jeito de se relacionar com a vida precisou ser reduzido nesse tempo. O quanto a gente precisou viver muitas renúncias. E agora que as coisas estão melhorando um pouquinho, a gente está flexibilizando um pouco mais, você vai encontrar alguém, você não sabe se abraça, se não abraça, um dá só um cumprimento, o outro dá um abraço. A gente vai ter que se readaptar, né? A vida que a gente tinha antes, é bem curioso isso. Então, eu vejo assim, né? Respondendo essa pergunta, nós estamos vivendo um tempo que nós estamos renunciando a muitas coisas valiosas. E eu acho que o trabalho, para quem está no teletrabalho, a gente precisa estar nessa proximidade com a produtividade, com uma tela que está o tempo inteiro quase na nossa mão, né? A gente vive com o celular quase como uma extensão do corpo, ou o computador está sempre online. E o que mistura essa questão da temporalidade, né? Não tem o tempo do trabalho e o tempo da vida pessoal, né? As pessoas já acordam, tem gente que na cama já liga a tela, já está respondendo mensagem de trabalho. Vai dormir, está respondendo mensagem de trabalho.
Então, aquele espaço de vida pessoal e de vida profissional ficou muito mais difícil da gente separar. E também as demandas que vão acontecendo no decorrer do dia, de várias ordens que estão chegando pela via da internet. Então, eu acho que assim, nós estamos sendo solicitados muito, né? O tempo inteiro. E com pouco espaço para lazer, com pouco espaço para encontros, né? Aquele cafezinho que às vezes você tinha ali no ambiente de trabalho, aquele momento que você não está fazendo nada, mas você está curtindo a presença do outro. Isso a gente perdeu. Então, eu acho que nós tivemos muitas perdas e as pessoas relatam no consultório que elas estão se sentindo como se não estivessem vivendo plenamente, como se a vida estivesse empobrecida. Em suspenso. Pausa, parece que a gente deu uma Uhum. pausa ali, né? É bem Uhum. isso. O Edgar, e assim, seguindo nessa linha da Priscila, tu já tinhas mencionado, né, a respeito da cultura da prevenção, né? E isso é algo que a gente bate muito na tecla na Justiça do Trabalho. Os empregadores têm que ter esse olhar da prevenção, não esperar as coisas acontecerem para poder aí agir. E aí tu falaste, né, um canal para escuta, a gente mencionou as sessões de terapia, e aí eu acho que entra o assédio moral que a gente tinha falado, né, a Andressa, a Ângela falaram aqui, a Desirê, a cultura que pode da acontecer empresa, pelo teletrabalho. a cultura da empresa, do assédio, com relação ao assédio, tem que ser tolerância zero, né? É fato. Em relação ao assédio, sim. E aí, de que forma a empresa, né, tem, que mecanismos, talvez, vocês, como psicólogos, sugeririam para o empregador que ele elegesse como prioridade, né, a saúde mental e que cuidados ele poderia ter para evitar, assim, o agravamento da saúde mental dos empregados? Olha só, Maria Beatriz, a dificuldade que a gente tem quando vai discutir isso, especialmente quando a gente está aqui no Brasil, não é? Porque a gente tem muito poucos exemplos aqui no Brasil, por exemplo, de culturas organizacionais que realmente se preocupem, que tomem atitudes concretas e integrem na cultura organizacional práticas de saúde mental com os seus colaboradores. Quando é que isso acontece? Primeiro, onde é que surge esse tipo de discurso, né? Esse tipo de discurso surge ali nos Estados Unidos e depois ali também na Europa, né? Na sequência. Em que contexto, né? Num contexto de muita prosperidade econômica, né? Você tem, então, empresas que já têm recurso suficiente, que, por exemplo, já gastaram seus recursos na ampliação do seu mercado, na linha produtiva, na publicidade, e aí isso chega até os colaboradores. Então, aonde mais a gente pode mexer para que tudo aqui corra melhor, né? Então, geralmente, isso vem de empresas que tiveram sobras de recursos num ambiente de prosperidade econômica, numa época de prosperidade econômica, né? O Brasil talvez não tenha vivenciado isso o suficiente. As empresas brasileiras, no geral, não chegaram até esse patamar, né? Mas algumas sim, né? Então a gente tem, por exemplo, mas aí eu até te daria 2 exemplos para a gente pensar se no Brasil isso já é algo que começa a integrar a nossa cultura organizacional no geral ou são casos esporádicos, né? Minha suspeita ainda é de que os casos são mais esporádicos. Então você tem ali no Magalu, por exemplo, com a Luísa Trajano, uma preocupação genuína nesse sentido, né? Com a qualidade da saúde mental dos colaboradores, do ambiente, de melhoria do ambiente de trabalho, até não sei como é em relação à remuneração, mas ela é uma pessoa realmente preocupada e sabe que isso traz resultado para a empresa, né? Porque também já está mais do que provado que esse tipo de investimento traz resultado para a empresa, né? Investir no bem-estar do colaborador. Então, mas Luísa Trajano, um caso, não à toa, talvez uma mulher. Eu conheço pessoas, eu tenho alguns amigos que trabalham na Tokstok há muitos anos, e a Tokstok começou como uma empresa familiar pequena, né? Foi um casal de franceses que veio morar, se não me engano, em São Paulo, iniciou a Tokstok lá, e ela hoje tem o tamanho que ela tem, né? Até poucos anos atrás, eu acredito que uns 5, 6 anos atrás, ainda quem era a CEO da empresa era a Guilherme, que era a fundadora da Tokstok, que em algum momento vendeu a maior parte das ações, né, para investidores, não está na bolsa, mas vendeu para investidores, e quando começou a desacelerar, e que tinha uma cultura também
organizacional de muita valorização do colaborador, né? Assim, com boa remuneração e um clima organizacional muito bom que ela pessoalmente fiscalizava de loja em loja e promovia, né? Mais um caso. Mas assim que começou a desaceleração econômica ali no governo Dilma, os sócios fizeram pressão para que ela deixasse, começou a cair o lucro da empresa, os sócios fizeram pressão para que um outro CEO assumisse. Com esse, aí a gente vai entrar numa discussão um pouco mais complexa que vai dificultar ainda mais as mudanças organizacionais. Por quê? Com a desaceleração econômica, quando entra um novo administrador, aí, depois de toda uma cultura de desempenho e aceleração que a gente pode discutir um pouquinho melhor depois, esse CEO entra com um compromisso de mostrar resultado muito rápido. E geralmente isso vem num choque de gestão, né? Um choque de gestão que gera muita demissão, corte de gastos, corte de salário, demitir funcionários mais antigos que estão ganhando mais para contratar mais barato, né? Então isso abala. Então, assim, no caso da Tokstok, só para dar um exemplo, em 5 meses, uma foice cortou um esforço que estava sendo plantado há 25 anos dentro da empresa, né? Então isso é muito dramático. Para quem está na empresa há 14 anos, de repente você vê o clima organizacional virado avesso, clima de pressão, corte de gastos dos seus colegas, os mais experientes, indo embora, sendo que assim deram muito para aquela empresa, né? Então, talvez aqui no Brasil a gente ainda dependa muito dessas iniciativas individuais, a gente dependa ainda muito de pessoas que tenham essa ideologia e não realmente de uma cultura corporativa espalhada pelo Brasil. Agora, restaurantes, Porque né? essa cultura também está relacionada ao momento da educação, né? Porque se os Educação, empregados economia. Uhum. informação e tudo mais para que possam exigir, né? Na realidade Sim. do empregador. Então, como a gente tem Uhum. essa desigualdade econômica, social muito grande, e eu acho que a pandemia só acentuou isso e vai acentuar, as pessoas não Uhum. se sentem, não conseguem cobrar, porque tem medo de perder o emprego. Mais medo Então, ainda. a gente vê no próprio judiciário, muitas vezes, tem vários juízes aqui na live, podem concordar comigo, que muitas vezes, numa defesa de um processo de assédio moral, o advogado da empresa diz assim, o ambiente não era isso tudo que ele está dizendo, tanto é que ele ficou 3, 4 anos. Só que Uhum. isso não é justificativa nem Há um fundamento, preço porque a que pessoa só Deus pode sabe. ficar porque precisa, né, do emprego. Lógico, Mas nem por lógico. isso ela tem que tolerar o desrespeito, né? Mas a gente vê, assim, e isso está sendo falado aqui, vários comentários, essa cultura colonialista, né, do Brasil, Sim, problema da claro. educação, e a gente ainda tem muito a questão da personalização. Então, a Luísa Isso. Trajano, a Uhum. Tokstok, mas, assim, os próprios sindicatos que tiveram, infelizmente, com a reforma trabalhista, eles perderam poder. A gente Claro. não vê em convenções coletivas ou em acordos coletivos cláusulas relacionadas ao assédio mental. Então, a gente também não tem essa cultura de Não, cobrar, né, como uma política, vamos dizer, da empresa, mesmo porque a gente não tem nem sequer política pública, né? Então, a gente tem exatamente. que pensar que já o problema é muito maior do que o que a gente pensa. Agora, passando E para o lado, né, do ponto de vista dos empregados, Priscila, a gente falou um pouquinho do empregador, assim, há muito preconceito, a gente sabe, né, relacionado à saúde mental, e de que forma os empregados, muitas vezes a gente vê isso em processo. O empregado chega quase numa síndrome de burnout, que a gente vai até falar mais detalhadamente. E o próprio médico do trabalho não reconhece, né? Diz que é frescura, tem muito isso. Saúde mental é frescura, né? É o que se diz, né? Ah, é bobagem, ah, que coisa, né? Vai tirar uma licença, vai descansar, vai tirar férias que vai passar. E o que o empregado pode fazer? Principalmente eu penso agora, em tempos de pandemia e de distanciamento entre os colegas, é fato que ele tem que pedir ajuda, né? Eu acho que a gente tem muito isso, muitas pessoas não conseguem pedir ajuda, mas de que forma ele pode agir? Queria te ouvir. Acho que foi muito valioso isso que o Edgar trouxe, né? O quanto a gente ainda vê um movimento muito individual, né? Difícil ainda. São poucos movimentos perto de um sofrimento que é social, que é coletivo, né? Mas eu acho que, pensando cada um, né?
cada empregado, cada pessoa que passa pelo sofrimento, eu acho que é primeiro validar a sua dor, né? Reconhecer que existe um sofrimento, que aquele sofrimento está, de alguma forma, trazendo limitações, sendo muito para si mesmo, e reconhecer que essa dor precisa ser reconhecida pelo outro, né? Nem sempre é fácil, porque a gente tem acho que como você fala, né? Até o médico às vezes tem dificuldade. Tinha uma frase que se usava antigamente, hoje em dia é mais difícil algum médico falar isso. A pessoa vai no médico, faz vários exames, e aí o médico falava, isso é coisa da sua cabeça, isso daí é psicológico. Ainda se fala Ainda muito. se fala, né? Uhum, Se fala. O que a pessoa está dizendo? Isso não existe. É uma invalidação. Isso não é real. E uma das coisas que eu faço muito quando o paciente chega, às vezes o próprio paciente fala, isso é coisa da minha cabeça, eu preciso tirar isso da minha cabeça. Uma das coisas que a primeira coisa que eu falo, isso é verdade para você. Isso é a sua dor. Isso é o que está tirando a tua noite de sono. Isso é uma verdade para você. Como a gente pode compreender isso? Como você pode, né, falar sobre isso por outros caminhos? A gente vai ver. Mas hoje isso é verdade, né? Porque a gente tem muito uma ideia de o que não é físico não é sofrimento. A gente separou corpo e mente, né? Ainda tem um resquício desse entendimento que a cabeça está num lugar e o corpo está no outro. E o que é do corpo, que parece num exame, num raio-x, né, numa ressonância, é verdade, porque pode ser comprovado. Agora, aquilo que é sofrimento e que me coloca diante de uma angústia diante da vida, isso não é um sofrimento, isso não é dor. Então, eu acho que a primeira coisa é a pessoa reconhecer que está em sofrimento, a pessoa reconhecer que aquele modo de vida está difícil para ela, né? E que essa dor precisa ser reconhecida pelo outro também, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos no mundo com os outros. E quem está trabalhando está dentro de uma organização que não tem dimensão, às vezes, a empresa, né, e os empregadores, do que é a história de cada pessoa, até porque tem muita coisa íntima que a pessoa não quer levar para a empresa, né? Tem histórias que são muito alvos de crítica, julgamento, de muita... O próprio ato do suicídio, né? Quando acontece, muitas vezes as pessoas contam que a pessoa morreu por outra causa, porque é como se a pessoa se sentisse envergonhada pela sociedade por ter perdido alguém por suicídio. E isso já mostra o quanto de julgamento tem. Às vezes no trabalho a pessoa não pode falar, porque ela sente Falta que ela vai ser acolhimento, né, Priscila? Falta acolhimento, né? Eu acho que assim, o que as pessoas hoje, e eu acho que a gente está vivendo num mundo cada vez mais de redes sociais, né? Então, nas redes sociais é isso, é beleza, ninguém tem problema, né? É um mundo de exposição em que todo mundo é feliz, em que todo mundo é bonito, em que todo mundo é magro, todo mundo viaja. E aí as pessoas estão se sentindo, eu acho, cada vez mais assim, presas a esse mundo, e que não é de verdade, né? A gente sabe que não é. Só que eu vejo assim com a pandemia, o que eu sinto, assim, que eu vejo, né, muito das pessoas e a reclamação. As pessoas já não têm mais aquele olho no olho, já não tem mais aquele colega de trabalho que tu pode desabafar na hora do cafezinho. E está faltando esse acolhimento, está faltando o toque, né? Está faltando o abraço. Outro dia eu vi alguém dizer o abraço foi substituído por soquinho. Tem, né? Olha se a gente pensar simbolicamente o que isso significa, né? Então assim, isso tudo é muito complexo, né? Olha, só 2 psicólogos para resolver. Mas eu acho que só concluir aqui, Edgar, mas eu acho que assim, porque eu acho que eu abri, né, e queria só trazer assim, o que a pessoa pode fazer? Reconhecer, né, verbalizar o pedido de ajuda, buscar pessoas que ela confie, principalmente quando a pessoa está muito fragilizada, às vezes até ter uma conversa com o empregador é difícil. Então, às vezes, buscar alguém que possa, né, ajudar... Um interlocutor, né? Um interlocutor ali na empresa. Buscar um profissional, né, um psicólogo. Ah, sim. Buscar alguém que possa fortalecer
a possibilidade dela dar voz àquilo, àquele sofrimento, ou alguém da família que possa compreendê-la, ou um amigo, né? Para que ela sinta que ela vai num lugar, primeiro, que ela é validada. Porque a primeira coisa que é fácil de acontecer é invalidar. Ah, tira umas férias, você vai voltar bem. Isso daí é cansaço. Então, assim, reduzir a dor do outro, né? E eu acho que também se nutrir de vínculos, que eu acho que é isso que você estava falando. Quanto é difícil relações não de aparência, mas de intimidade, de afeto, onde eu posso mostrar minha vulnerabilidade, onde eu posso mostrar minha fragilidade sem ser condenado pelo outro. Então, eu acho que, como cuidado, né, com a vida, a gente precisa se nutrir de laços, de vínculos, né? Pode ser no trabalho, mas também na vida pessoal. Eu acho que isso é importante para que a pessoa tem possa até uma encontrar voz. tem uma pergunta interessante do Franquinha, nosso colega juiz em Videira, aqui em Santa Catarina, e ele faz, eu vou passar até para o Edgar para responder, pensando em direito, né? Já que ambos, né? Porque ambos são também formados em direito, onde as alegações fluem para o ganho de dinheiro da parte, que a gente está falando em termos de processo, imagina como o empregador pode ajudar o empregado quando a doença não vem do trabalho sem ferir a sua intimidade. Isso é bem complexo, né? Porque muitas vezes a pessoa, principalmente em empresas menores, está vendo que o empregado não está bem, né? Sim. Quer ajudar, mas tem medo até onde ele pode ir, né? Qual é o limite? Sem ingressar no limite aí da intimidade do sujeito, é possibilitar. Né? A empresa é isso, ela não precisa se responsabilizar pelo que está acontecendo com esse sujeito. Mas ela sim é um agente social responsável, também mais um que pode perceber o que está acontecendo, abrir um canal de expressão para isso. Né? Só abrir o canal de expressão, só para voltar um pouquinho, a importância do Setembro Amarelo, desse tipo de discussão que a gente está fazendo, é o seguinte, também, né? Não só, porque a gente está dizendo, o sujeito tem que procurar ajuda, mas a gente só procura ajuda quando a gente acha que tem um problema. E traduzir o que eu estou sentindo como um problema que, inclusive, exige uma intervenção e que eu possa ser ajudado, é só se eu soubesse alguém me explicar, falar, olha, o que você tem é um problema, é tratável, pode ter ajuda, né? Então, antes de mais nada, é a gente divulgar que uma depressão não é pouca coisa, né? Qualquer tipo de abalo da saúde mental vale a pena procurar ajuda, tem que ser falado e transmitido, né? Agora, a empresa caberia, então, tomar essa iniciativa, eventualmente, inclusive, acionar alguém da família, porque geralmente a empresa vai ter o contato de alguém para poder passar isso e informar. Olha, não sei se vocês estão notando, mas pelo menos no trabalho, esse sujeito está com um comportamento alterado, vocês estão notando alguma coisa em casa e tudo mais, né? A gente achou melhor avisar vocês, né? É claro que aí, se inclusive o problema não é da empresa, mas ela é mais um agente social que tem que ficar de olho e que pode tomar uma iniciativa de abrir o canal de diálogo, né? Mas antes de mais nada, esse sujeito, para ele falar, o sujeito que vai procurar uma ajuda, né, ainda falando da Priscila, ele precisa saber por quê. Porque eu acho que uma coisa que ainda impressiona muito a mim, ainda me impressiona diariamente, né, é receber no consultório as pessoas que vêm procurar um tratamento psicológico, mas assim, num estado que a pessoa ela tá num estado tão já exatamente assim, tão agravado, né? E que se ela viesse há 6 meses atrás, ela não precisaria estar daquele jeito, ela não precisaria estar na cama com taquicardia. Quando ela acorda, tem uma taquicardia e um medo de sair da cama e do quarto, sabe? Aquilo já tinha uma ansiedade, já tinha um problema de ir trabalhar, já tinha um calafrio que sentia quando, né, estava indo para o trabalho. Tudo isso precisa realmente ser validado como um problema que merece ser dito e que tem que procurar ajuda, né? E a partir dessa tua fala, Edgar, eu quero já emendar para a gente avançar um pouquinho na síndrome de burnout, né? A gente tem visto muito o aumento de casos, né? Vocês em consultório talvez possam nos responder melhor, mas a gente eu como juiz do trabalho tenho notado isso, essas discussões frequentes. Antigamente a gente mal ouvia falar de síndrome de burnout e agora é algo que tem se tornado bastante recorrente nos processos trabalhistas. E a gente vê que as pessoas estão adoecendo por causa de ambientes de trabalho tóxicos, né?
Uhum. Inclusive com aumento de casos de assédio moral, por pressão por metas, enfim. Aqui eu fui buscar, porque eu li e me impactou muito o livro Sociedade de Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Né? Ele fala dessa sociedade de desempenho. Né? A gente está vivendo cada vez mais, eu já até tinha falado anteriormente, nesse mundo de redes sociais, e numa sociedade que cobra o desempenho constante. A pessoa não pode ser mais ou menos, né? Ela tem que ser top, né? Ela tem que ser número 1. E isso está levando principalmente em termos de autocobrança, né? As pessoas estão se cobrando cada vez mais e sendo algozes de si mesmos, né? Ele fala, o Byung fala, e eu achei bem interessante, que ele fala assim, ó, essa propaganda veiculada não apenas por discursos empresariais de promoção da saúde e do bem-estar, a tão propagada autorrealização, e conduz o indivíduo a uma autodestruição. Eis a lógica paradoxal da liberdade numa sociedade pós-disciplinar que absolutiza desempenho e produção. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente as manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Nessa sociedade de desempenho, ação e identidade são reduzidas a esferas de trabalho e produção. Experimenta-se muito o tempo de trabalho total. A gente já não desliga mais o computador, né? A gente já emenda manhã, tarde, noite, e a gente fica pensando, até onde? Onde isso vai parar, né? O que é essa síndrome de burnout? Queria ouvir um pouquinho mais da Priscila, e como combater tudo isso que a sociedade de cansaço, essa sociedade de desempenho que nos cobra tanto, tem nos trazido. Isso é discussão para mais uma live inteira. Sem dúvida, essa é a parte que eu mais gosto. A gente dá continuidade. Mas eu acho que o Byung-Chul Han vai trazer, né, uma reflexão muito valiosa sobre a sociedade do desempenho, que parece que é uma liberdade, mas as pessoas estão presas nesse lugar de que elas precisam entregar cada vez mais para que elas possam se sentir vivas, realizando a vida. E aí, se a gente olhar, né, o tempo inteiro produzindo, o quanto é um aprisionamento, né? É um aprisionamento de querer o tempo inteiro colocar o valor da vida no trabalho e na produtividade. E aí fica parecendo que viver outras experiências que não são experiências de produtividade, ou que esteja ligado ao sucesso, ou que esteja ligado a conquistas, que isso não tem lugar no nosso mundo. Fica parecendo que isso é de um valor menor. Eu acho que cada vez mais, eu percebo no consultório, imagino que o Edgar também veja isso, né? Que as pessoas não param, né? Elas estão no limite e continuam se exigindo cada vez produzir mais. É um ciclo que tem uma certa anestesia da dor, porque é como se eu não pudesse parar para ver o quanto está acontecendo algo que está excessivo na minha vida. Eu só preciso seguir. Ele até usa a expressão no livro dele, né? Que é a sociedade do Yes, we can. Sim, nós podemos. É o melhor exemplo, né? Que ele dá esse do Obama, né? Yes, we can. Porque, então, principalmente, yes, you can. Depois eu vou dizer por quê. A gente não se permite falhar, né? Mais, né? Como se as falhas, como se os fracassos, as frustrações já não fizessem parte da vida. Isso passa a ser um grave defeito na atual conjuntura. É realmente muito preocupante isso, né? O excesso de positividade, né? Eu falo que hoje em dia até se fala da positividade tóxica. É tão assustador que eu chego a receber, às vezes, pessoas que falam até que essa positividade precisa ser em relação a tudo. Então, às vezes, em relação ao filho, adolescente, que está vivendo os conflitos em relação a essa transição da vida. Não, tem que ser positivo, tem que querer... E aí, né, a gente vê o aumento do suicídio entre os jovens, né, sendo cada vez mais triste essa realidade,
que eu vejo que muitos não querem jogar esse jogo. É para viver assim? Exatamente. É assim que é a vida? É isso que eu vou enfrentar na fase adulta? Eu tenho que ser Eles esse cara, recuam. eu tenho que ser esse cara aí que estão me dizendo que isso é a vida? Então, Uhum. eu percebo no consultório esse conflito geracional também de família. Eu brinco, né? Os pais estão tomando antidepressivo para se anestesiar da dor que está insuportável, mas ele quer que o filho faça a mesma pegada que ele. Não vai, vem aqui comigo, ó, que esse sucesso vai ser legal. Entra na rodinha Vem aqui do jogar esse hamster. jogo. No Mas hamster, será que que esse jogo está sendo bom para o pai também, né? Então, eu Uhum. acho que trazendo essa pergunta, sim, nós podemos não poder. Eu acho que o caminho eu tenho como liberdade existencial não jogar esse jogo. Né? A gente não está falando de uma situação de quem está em vulnerabilidade social ou econômica, que realmente está trabalhando para uma sobrevivência, para não passar fome. Esse cara está numa outra realidade, né? E a gente precisa pensar nessas pessoas que estão totalmente vulnerabilizadas nessa pandemia, passando fome, né? Outro dia eu tenho um depoimento de uma pessoa falando: quando você passa fome, você não sente só a dor física da fome, você sente que você perde a sua dignidade como humano. Então, a gente está falando forte, né? É, Forte. é como se você não fosse digno da vida, né? Porque você não Sim. tem Do mínimo, né? você não tem o mínimo Triste. que é comer. E aí a gente pode pensar até no suicídio de quem não pode dar comida para o Sim, filho. Que dor é sim. essa? Né? Que dor é essa? A Não é gente um distúrbio mental necessariamente, né? Aí realmente são condições, inclusive exteriores e materiais, que levam a esse tipo de coisa. E tem uma autocobrança, né, De da um pessoa falar, desespero, né? do desespero, e eu querer cuidar do outro, querer cuidar do filho. Então, eu acho que esse recorte é um outro contexto, mas a gente está falando de quem tem o trabalho, de quem está produtivo, de quem tem a possibilidade de cuidar da vida e está empregado, de poder fazer menos, de poder não fazer, de É o poder não... direito ao ócio, né? Que o Domênico de Masi já falava e que parece que a gente hoje, a gente se sente culpado por parar, né? Outro dia, a minha terapeuta ela falou assim, ela disse, outro dia eu tive um paciente que cancelou e eu tive um espaço de 1h30, fui ver a sessão da tarde, ela me contando, e me senti culpada, né? E aquela coisa, a gente para Eu diria que assistir uma é sessão pior de ainda da com tarde, é para mulheres. fazer qualquer coisa, e se sente culpado quando a gente tem que parar, até para se conectar consigo mesmo, né? Porque é isso, né? O direito à desconexão. Eu brinco, eu defendo tanto para os trabalhadores nos meus processos, o direito à desconexão, que ficou tão prejudicado no teletrabalho, principalmente. E eu, outro dia, estava dizendo assim, meu Deus, eu já não desligo mais meu computador, eu só fecho. Eu não desligo meu notebook, eu só fecho. Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre se vigiando, né? Toda hora, para poder se desconectar, para se reconectar consigo próprio, né? Você acha que seria por aí? Edgar, queria te ouvir um pouquinho. Olha, eu por mim, agora a gente começaria mais uma live de 1 hora, A porque gente eu acho começou, que é ó, aí quero dizer para vocês que que, a gente já está quase 10 minutos, 1h e que 10 eu minutos. É justamente nesse tema que eu ainda acho que, assim, talvez eu tenha alguma coisa para colaborar como uma visão, assim, pessoal que possa fazer pensar. Pelo seguinte, né? Você traz aí o Byung-Chul Han com a sociedade do cansaço como uma resposta a essa sociedade do desempenho, né? Na verdade, a gente está gerando com tudo isso um cansaço. As patologias psíquicas, elas são uma resposta, né? Quando elas acontecem, assim, num grande número, elas são típicas de determinados tempos. Elas são um tipo de resposta para aquilo que aquela época está impondo para o sujeito que está insuportável, não é? Então, a psicanálise nasce com a histeria numa sociedade conservadora, onde os desejos da mulher eram absolutamente reprimidos e qualquer tipo de prazer era negado a ela. Então, o sintoma das mulheres daquela época foi se tornarem histéricas e sexualizarem demais os atos, as palavras e as coisas para tentar ter algum tipo de expressão, ainda que na loucura, de um pouquinho de liberdade, não é? Aí você tem, nessa sociedade acelerada capitalista dos últimos anos, qual é a epidemia de saúde mental mundial mais preocupante? A depressão, né? Que é exatamente o oposto desse convite infinito à aceleração e ao você pode tudo, né? E aí a pessoa responde com uma depressão: não, eu não posso tudo e eu nem quero tudo, poder tudo, né? E aí e agora traduzida ali numa sociedade do cansaço.
O que é que eu recuperaria um pouco da ideia que eu trouxe e que eu acho que agora vai agravar muitos quadros de saúde mental, que acho que é um pouco da tua pergunta também, assim, pandemia e questão do desemprego, né? Como é que isso vai nos afetar? Essa sociedade do desempenho, também, essa ideia do seu desempenho infinitamente potente, você pode tudo, você pode mudar a tua vida, você pode criar uma empresa, você pode empreender, isso também nasce num contexto de prosperidade econômica, que é o mesmo que eu estava dizendo. E que, de fato, né, em condições materiais, em que um sujeito, com ideias e com trabalho, ele podia fazer acontecer. Né? De verdade, o sonho americano não é uma ideia que nasce do nada. Ele nasce num contexto econômico em que muita gente sai do nada e consegue construir uma vida. Né? Então, esse tipo de ideologia se espalha como uma possibilidade para todo mundo, né? Colocando nas costas do indivíduo a responsabilidade exclusiva pelo sucesso dele e pela solução dos problemas. Ok. Em determinados contextos econômicos, isso até pode ser. Assim, isso na clínica a gente vai avaliar. Esse sujeito não está conseguindo performar na vida porque ele tem potenciais que ele não consegue desenvolver, ou o que está acontecendo agora? A realidade impede esse sujeito de performar e de obter resultados por si mesmo. Aí você começa a ter uma mudança do contexto em que a sua iniciativa individual ela não é capaz de alterar o mundo, pelo menos não o suficiente. Então, o que pode um indivíduo contra uma pandemia? Né? É um tipo de problema que tem que ter uma reação coletiva. Né, do yes, we can, não yes, I can. Né? Yes, we can. Se a gente se unir, a gente pode fazer frente a isso. O que pode um indivíduo contra uma crise econômica de um país? Né? Você jogar nas costas do indivíduo a responsabilidade para que ele se sustente a família e saia da crise econômica, da dificuldade econômica. Né? Porque ele pode, ele tem... Então tá, então você vai, né? Eu tenho na minha clínica, chega um piloto de avião, que 30% dos voos foram cortados da empresa, ele só sabe fazer isso, ele trabalha com isso há 15 anos, e você chega para ele e fala assim, querido, se reinventa, pensa aí, faz o avião decolar, cara, dá um jeito, dá teu pulo. Que isso? Que né? horror. A aviação está encolhendo, todo mundo está sendo mandado embora, não tem perspectiva de crescer de novo, eu não sei fazer outra coisa. Yes, you can. Não quer nada, tem que ajudar esse cara a entender, né, que tem coisas da realidade que estão fora do alcance dele. E é isso, né? Claro, isso você não vai deixar de lado de explorar as potencialidades e as saídas que ele vai poder encontrar. Mas você jogar nas costas dele e dizer assim, olha, só depende de você, não. Você tem que também reconhecer, junto, às vezes, com esse sujeito, a questão da realidade do entorno dele que impede ele de desenvolver isso. Né? Agora, muita gente, até na psicologia, continua no discurso do yes, you can, vai, acredite, você pode tudo. Aí esse sujeito chega sofrendo na clínica, já tentou todas as saídas, não tem nada que ele consiga fazer, e o entorno dele cada vez pior, né? E aí o profissional da psicologia diz para ele, você tem que ver com você aí, né? Explorar, tirar água da pedra. Gratiluz, Edgar, o famoso profissional gratiluz. Profissional gratiluz, né? Eu sinto Profissional muito, eu às vezes gratiluz, pareço pessimista aquele de da Instagram, história. né? É o profissional gratiluz do Instagram. Exatamente. Nunca deixe ninguém lhe dizer que você não pode. Então fala para o piloto que ele pode voar sem avião no céu. Eu gostaria de saber como é que você resolve isso, né? Então, o que a gente vai ter agora? Se continuarmos com essa ideologia de que a causa dos problemas e a solução dos problemas cabem exclusivamente ao indivíduo, nesse período que a gente vai atravessar, se a pandemia já deu um primeiro chamado nesse sentido, a crise econômica vai chamar muito mais, né? Para a necessidade assim, de compreender as limitações de cada um, ajudar a atravessar da melhor forma possível para que ninguém se agrave demais nessa situação, mas sem negar a gravidade da situação e do contexto. Muita gente vai adoecer mais. Eu tenho notado na clínica claramente que a ameaça de desemprego, depois de todo esse estresse da pandemia, né, a ameaça cada vez mais concreta, pós um período de muito endividamento, em que muita gente financiou imóvel, muita gente se endividou por 30, 35 anos, né, contando que, né, fez isso numa época em que tinha uma oferta de emprego maior e tudo mais, essas pessoas estão absolutamente apavoradas. E não é para elas só. Elas financiaram uma casa para a mãe. Às vezes não é para elas, né? Ainda tem os dependentes, assim. Então,
Você dizer para essa pessoa assim, que ela sozinha vai conseguir dar a volta por cima, não vai. O nosso É, trabalho vai ser conseguir com que essas pessoas não se desestruturem completamente, né? É isso. a minha mãe, a Maria Tereza, que é juíza também no Rio Grande do Sul, está aqui, ela ainda assim, pior ainda é a síndrome de Poliana. Tá ruim, mas poderia ser pior. Tem isso, né? Não, tem que reconhecer o pior está aí, entendeu? Sim. Vamos falar sobre ele, assim, abertamente. A partir disso, a gente consegue fazer alguma coisa. Enquanto nós negarmos o pior, aí o adoecimento vai se agravar muito, né? A doutora Susan, que é advogada de sindicato, ela diz assim, de sindicato dos bancários, principalmente, a gente nota muito esses problemas de assédio moral em bancos, né? O banco não Ela dizendo precisaria que mandar aos embora. trabalhadores, ela estava dizendo, às vezes nos procuram nos seus limites, sendo comum o choro, expressam a vontade de morrer, desconfiança, etc. A gente nota isso muito em audiência. Eu lembro muito de ter feito Uhum. audiências com trabalhadores que, ao depor e relatar tudo o que estavam passando, choravam muito em Sim. audiência. Isso para a gente também é muito difícil. Muitas vezes a gente, como É. juiz, tem que sair da sala para se recompor, porque a gente acaba se envolvendo emocionalmente com a situação e não tem como não se colocar, né, no lugar Sim. de um trabalhador que passa por um relato assim de assédio moral. Priscila, quer complementar? Eu quero que vocês falaram de coisas muito importantes e eu queria falar de dois pontos aqui agora que me vieram, que a gente está falando, né, do sofrimento da pandemia e a gente não incluiu as pessoas enlutadas pela pandemia ainda, né? Sim, A verdade. gente, A a gente, gente a não está gente, aliás, fez uma sala muito bonita, né, lá no Clubhouse sobre falando luto, Uhum. né? Sobre luto na pandemia. e o quanto isso porque o Edgar estava falando, né, sobre projetos de vida que vão se encerrando, oportunidades, né, de emprego, o quanto isso fecha a possibilidade de muitas coisas para as pessoas, né, um emprego, por exemplo, e acho que a pandemia traz o fechamento de muitos sonhos para várias pessoas, cada um vivendo esse fechamento de sonho e de futuro. Às vezes uma empresa que precisou fechar, alguém que tinha investido todo um projeto de vida de anos, né, de 30, 40, 50 anos e precisou encerrar. Mas o grande projeto de vida que eu acho que é a maior dor, né, que alguém pode viver é viver a morte de alguém que você ama, que fazia parte de quem você se realizava também no mundo enquanto pessoa. E quando você luta, né, uma pessoa que morre por Covid, num contexto que não tem velório, um velório mais restrito, sem os abraços, eu chamo de luto sem abraço, né, que a gente já está falando que faz falta o abraço. Imagina um abraço no momento que você perde alguém que você ama, o quanto faz falta essa rede de apoio, esses afetos, e famílias que perderam várias pessoas próximas ainda, que foram impactadas com luto, que é tanto afeto, como pessoas que às vezes davam todo o suporte emocional, financeiro, eram todo um mundo que habitava aquela família, que de repente precisa ser reconstruído a partir de muitas perdas. Então eu acho que, né, precisamos sim dar lugar para essa dor, porque essas pessoas estão trabalhando, muitas delas estão trabalhando, estão tentando continuar a vida como se, né, aqueles dias que ela tirou fosse suficiente para enlutar a perda de toda uma história de vida. E não é, né? A gente precisa dar espaço para esse processo de luto ser acolhido. E aí, uma das coisas que me vem, né, foi até um projeto que eu criei na pandemia com outro colega, de ter um psicólogo dentro da empresa, não necessariamente para fazer um atendimento clínico, mas para ser essa pessoa que está ali para ouvir, para acolher, para dar voz para essas pessoas que estão vivendo sofrimentos, que às vezes, como vocês falaram, não vai ser revelado para o empregador, ou às vezes não vai ser levado para o RH, que está muito mais voltado para um olhar de entrega, de produtividade, mas pode ser um psicólogo que está ali para o cuidado, né? Eu desenvolvi um projeto na pandemia e esse profissional está lá numa das empresas que a gente tem parceria e ele está ali cuidando, disponível algumas vezes na semana. Ele vai para acolher, às vezes acompanhar algum procedimento, algum trabalho. Então, essa é uma clínica veterinária
e ele está cuidando dos veterinários, porque os veterinários e os profissionais que trabalham também, né, com o sofrimento de quem está ali perdendo um animal, muitas vezes perde todo o sentido, perde toda a relação de afeto que tinha e muitas vezes não tem um outro lugar de confiança que ele possa ser acolhido. Então, o veterinário também recebe essa carga emocional dos enlutados ali, né, por a perda de algum animal. Então, tem muitos projetos que eu acho que podem começar a pensar a presença do psicólogo sem ser o clínico, mas alguém que vai estar ali para acolher o sofrimento que está sendo vivido dentro da empresa também, né? Inclusive, a doutora Susan, que é advogada aqui, ela disse, excelente ideia, pode ser incluído como cláusula em convenção coletiva. Então, a gente vê a importância de uma live como essa, em que vocês relatam as experiências que podem reverberar, né, e se reproduzir no meio jurídico, que é muito interessante. Mas justamente com aquele olhar que desde o início vocês estão pontuando, o olhar de prevenção, né? O olhar de cuidado, o olhar de acolhimento. E aí, já nos encaminhando já para o final, que a gente já está com 1h15, mais de 1h15 de live, uma live tão boa, já aproveito para agradecer, tá ótimo. Mas eu queria saber um pouquinho de vocês, o papel da tecnologia nisso tudo, né? Qual é a importância da desconexão, principalmente frente à tecnologia? Eu imagino que também isso deva ser um assunto recorrente nos consultórios de vocês, com pessoas viciadas em tecnologia, as redes sociais, eu me lembro reportagens falando de como tem sido prejudicial para as adolescentes meninas, né? Esse padrão Instagram, né? Que nunca elas atingem, principalmente as meninas, porque rapazes não usam tanto redes sociais. Mas como é que isso pode, vamos dizer, a gente está cheio de mães aqui, a Vera, minha colega de Chapecó, tem filhas meninas. Qual é o papel das mães, dos pais nesse vício da tecnologia? Já saindo um pouquinho do nosso roteiro, mas aproveitando e da desconexão. Não sei se a Priscila ou o Edgar, aí vejam aí. Esse assunto é tão complexo, né, Beatriz? Porque a tecnologia em si, é difícil a gente dizer que ela é um problema, porque ela é também a via de conexão humana e ela pode ser uma via de desconexão do humano, né? Então, por exemplo, né, a tecnologia trouxe a possibilidade do atendimento online, que era um atendimento que eu duvidava que talvez produzisse os mesmos efeitos, né, de um atendimento presencial, e me surpreendi muito, né? Há terapias que correm assim a todo vapor pelo online, né? Não quer dizer que funcione exatamente igual para todo mundo, tem gente que faz questão do presencial e aí cada um vai julgando. Claro. Eu manifestaria a minha preocupação principal, talvez, assim, com relação à tecnologia, como nós, assim, a nossa geração já é um pouco mais preparada para isso. A gente estava acostumado a ter as relações na vida analógica, né, no presencial, desenvolvemos as nossas profissões muito nesse campo, né? A digitalização da nossa profissão, ela vem agora muito tardiamente. Enquanto que agora, por exemplo, você tem profissões que já nascem no digital. Tem pessoas que o primeiro emprego delas é em home office, né? Então, nós ainda nem sabemos também do impacto disso. Mas, considerando os adolescentes que eu atendo, né, eu tenho visto que uma frustração muito grande das experiências reais, né? Assim, não tem experiências de qualidade, de encontros, amizades, às vezes por um excesso de cuidado dos pais, que também parece que cada vez... Porque assim, os pais reclamam do filho estar na internet, mas ao mesmo tempo eles morrem de medo de dar liberdade para os filhos, uma liberdade que nós tivemos. Então hoje você tem adolescentes de 17 anos que nunca pegaram um ônibus, né? Que nunca foram para algum lugar sem que o pai ou a mãe levasse, que nunca foram para a escola a pé, ainda que more a 8 quadras da escola. É muito comum isso chegar no consultório. Então assim, os pais têm muito medo de colocarem os filhos expostos ao perigo e depois chegam reclamando que o filho passa muito tempo na internet. Mas então tem umas contradições, né? Uma dificuldade de você conciliar tudo isso, não é? Agora, eu tenho notado, por exemplo, que a escola online tem sido desastrosa. A experiência tem sido desastrosa. Né? É verdade. Para os adolescentes eu notei com o meu filho, quase impossível. Que chegou a mudar, pedir para mudar de colégio. E aí a gente, como pai e mãe, pôde acompanhar
como é que eram as aulas dos professores, e Aham. realmente foi assim, terrível, né? A hora que eles saíram, que conseguiram ir para o presencial, foi uma diferença significativa, impressionante. Nesse período de formação faz muita diferença o contato humano direto, né? E isso é algo que a gente vai ver com o tempo, né? O prejuízo educacional, Uhum. mas eu segui, uma vez eu escrevi até a respeito disso, que na realidade a gente tinha que parar de se preocupar tanto com a educação naquele período e com as outras coisas que a pandemia estava mostrando. Sim. Aprender a ser solidário, né? Aprender que há pessoas passando muita necessidade, aprender a ter compaixão. Então, acho que as lições da pandemia também foram importantes Sim, para sem esses dúvida. jovens, né? Que têm uma vida que muitas vezes não tem contato com isso, né? Uhum. Então, eu penso assim, já como última pergunta, e depois já passo a palavra para as considerações finais, começando pela Priscila, o que a pandemia, Priscila, vai deixar, né, em termos de saúde mental, para nós todos? O que ela vai deixar e o que a gente pode fazer? Quais são as tuas sugestões? Queria te ouvir. Nossa, essa pergunta é muita coisa assim que me vem. Mas, por outro lado, eu acho que nós vivemos no Brasil, né, muito descuido e muito desamparo, né? Uma pandemia por si só já nos coloca diante da nossa finitude, né? Que nós nos sabemos finitos, mas tendemos a nos esquecermos, né, da nossa finitude. E a pandemia, ela nos coloca diante da fragilidade da vida, né? O quanto a morte é uma possibilidade a todo instante para nós, né? E você viver sendo lembrado disso, né? Como nós estamos há 1 ano e meio, né? Mais de 1 ano e meio, é muito angustiante, né? E de uma doença que a gente transmite pelo contato e a gente às vezes não sabe se a gente está, né, com vírus. Então eu acho que isso nos coloca diante de uma angústia existencial, que é a angústia de nos sabermos finitos e nos reconhecermos como responsáveis pelas nossas vidas, né, e pelo cuidado um com os outros. Então, eu acho que nós vivemos uma pandemia de muito descuido no nosso país, que deixou, além de todas as famílias enlutadas, né, muito desamparadas, vem deixando muitas pessoas com sentimento de solidão em relação ao que elas estão vivendo. Então, eu acho que é o momento da gente voltar ao cuidado, né? Eu acho que como essa live, né, que é uma disponibilidade da gente pensar a vida, da gente Uhum. pensar espaço para falar sobre o sofrimento de cada existência que é única, compreender que nós não temos, né, o direito de julgar uma pessoa que escolhe o caminho do suicídio por alguma razão, independente de qual foi a história dessa pessoa. Cada um tem essa história para realizar que é a sua, e cada um sabe o tamanho da sua dor, né? Nós podemos estender a mão para quem está em sofrimento e podemos acolher, né, quem busca a nossa ajuda. E também tem um limite, né, Beatriz? Você trouxe uma coisa que eu achei bem valiosa. Nós, como profissionais da saúde, vocês como juízes e outras profissões, nós também temos limites daquilo que nós conseguimos suportar sobre a dor do outro. Quando você fala, né, que o depoimento de alguma pessoa que você está ouvindo ali te sensibiliza e aí precisa às vezes sair para se recompor, o quanto as nossas profissões nos solicita também que nós sejamos cuidados, né? Nós, psicólogos, sempre precisamos fazer terapia. Eu acho que vocês, juízes, também são Também. solicitados, né, pelo cuidado humano. Então, eu acho que a gente Sim. precisa pensar que nós estamos para cuidar, temos os nossos limites, nem sempre nós podemos, às vezes nós não podemos, e ainda assim é possível a gente construir uma história que seja significativa, né, para nós e para as pessoas que estão no nosso caminho e que entrelaçam a nossa vida. Então, eu acho que é não nos tornarmos a técnica, mas usarmos a tecnologia para nos aproximarmos, como vocês fizeram, né, como a Beatriz sugeriu, com essa live, para que nós possamos cuidar, né, da vida e dos nossos afetos, porque isso é o que nós podemos e às vezes também não podemos, né? Então,
que é isso. E Respeitar. aqui eu acho que a Elaine, eu acho que é advogada, ela disse, acabei de perder meu filho por suicídio. Essa pandemia realmente é muito triste. Elaine, nossa solidariedade, né? Total. E o nosso respeito, porque imagino que a dor esteja sendo muito grande. Edgar, passo para ti. Não há palavras, é algo muito grande, né? Nós tivemos um caso de um suicídio também no meu ambiente de trabalho, há 2 anos atrás, e perdi um amigo para o suicídio ano passado também, então assim, são experiências que são muito próximas assim também, e embora não tenha tido alguém com esse grau de proximidade de parentesco, né, nem sei como seria a reação, sei do quanto isso é impactante, devastante, e precisa de solidariedade, de cuidado, né, aconselharia que todo mundo envolvido tenha acesso a cuidado também depois disso para lidar com essa questão. Então, até né, tentando deixar o clima até um pouco mais ameno, aí, porque eu sempre aponto para o lado pesado da coisa, que é o que sempre me preocupa mais. Eu acho que com relação à pandemia, lógico, ela vai ter esses efeitos devastadores da saúde mental que já teve no nosso consultório, eu acho que nunca teve tão né, cheio, né, a procura, que bom que as pessoas procuraram, né? A crise econômica acho que vai ter uma agravada, mas eu acho que é isso, eu acho que é um momento assim, muito grande, de muitas transformações, e que eu aposto e espero que a gente consiga tirar disso tudo, assim, a gente consiga se livrar daquilo que não estava dando certo antes. O teletrabalho trouxe problemas? Trouxe, mas ele revelou muita coisa que não funcionava no modo tradicional do trabalho. Um controle ininterrupto de 8 horas sobre o que o sujeito está fazendo, né? Tem gente que ainda tenta estender isso para o teletrabalho, né? Quer pegar no pulo, manda um WhatsApp, que é uma resposta na hora para saber se a pessoa está ligada no trabalho, né? Mas isso, eu espero que isso seja a minoria, que as pessoas se deem conta de que isso não ajuda em nada, né? De que para muita gente, em muitos lugares o teletrabalho aumentou a produtividade, mais liberdade, mais tranquilidade, flexibilidade, né, nas relações de trabalho, para que uma mãe que precise um dia sair para pegar um filho numa coisa no meio do horário de trabalho, desde que tenha alguém para substituir, não vai causar nenhum prejuízo. Não pegue no pé com esse tipo de coisa, né? Espero que as lideranças e as gerências tenham essa percepção de que não precisa ficar impondo restrição naquilo que não for necessário, né? Porque isso tem um peso muito grande, e quando isso sai, o resultado positivo é muito grande, né? Então eu espero assim, que a pandemia, o resultado da pandemia, seja que a gente reveja os processos que já não funcionavam, né? Em muitos aspectos, de relação, né? Se não estava dando bola para a presença física e para visitar as pessoas que você gosta, né? Espero que a gente reveja esse comportamento. Quem estava se doando demais para pessoas que não valiam a pena, espero que com o afastamento entenda que não precisa agradar todo mundo e não precisa estar atendendo todo mundo, pode viver com mais qualidade de vida. Enfim, eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode aprender com isso, assim, mas muito importantes, e que a gente marque uma linha de não retorno em relação a algumas coisas que não funcionavam mesmo na sociedade. É verdade. Bom, 1h30 de live, eu não consigo fazer live de 1 hora. Eu agradeço ao Instagram, que agora é ilimitado, porque antes eu tinha que... Acabava a live, começava outro. Foi fantástica essa live, como eu imaginava que seria. Edgar, Priscila, muitíssimo obrigado. Vocês são excelentes, né? E eu acho que esclareceram muito, a live foi muito boa, só elogios, muito enriquecedora. E a gente foi uma boa conversa, né? Para a gente matar a saudade do Clubhouse, se vendo. E aí, em conclusão, eu trouxe um pouquinho mais do Byung-Chul Han. Ele fala assim: é preciso revolucionar o uso do tempo. A aceleração atual diminui a capacidade de permanecer. Precisamos de um tempo próprio que o sistema produtivo não nos deixa ter. Necessitamos de um tempo livre, que significa ficar parado, sem nada produtivo a fazer, mas que não deve ser confundido com tempo de recuperação para continuar trabalhando. O tempo trabalhado é tempo perdido, não é um tempo para nós. Eu achei fantástico isso, e aí eu emendei, porque as minhas lives finalizam sempre com poema. Eu adoro poemas, adoro, principalmente de mulheres, né? Clarice Lispector é uma das minhas preferidas, e eu dedico a vocês, Edgar, Priscila, agradecendo a todos que estiveram aqui,
A Vera, a Nadal, a Sônia, a Franquins, meus colegas aqui, advogados, minhas irmãs, a Isabel. Quem tem irmãs tem tudo, né? Ah, o Lauro chegou, que bom, Lauro. Lauro é um servidor do Tribunal de São Paulo, sabe, Priscila, que está sempre aqui nos prestigiando. Doutora Patrícia, doutora Susan, vários advogados que sempre participam. Com certeza vocês já estão convidados para voltar. Eu acho que a gente ainda tem muito para debater. E eu finalizo então com o poema da Clarice Lispector, que em que pese ucraniana é brasileiríssima, né? Obrigada a vocês, foi maravilhoso. E diz a Clarice: se em um instante se nasce e se morre em um instante é bastante para a vida inteira. Eu acho lindo esse poema, porque é o que a gente tem que levar, né? Coisas boas para que a gente consiga prosseguir. E valorizar cada Tirar instante. da pandemia esse lado ruim que ela trouxe, tantas perdas e tantas mortes, mas tentar também aprender com as lições da pandemia. Queridos, muito obrigada. Muito obrigado, foi uma honra. Foi muito bom ter vocês aqui. Esse aqui é o perfil da Matra 12. Eu sou Maria Beatriz Gubert, nem me apresentei no início, juíza titular da 4ª Vara do Trabalho. Agradeço a Patrícia Santana, presidente da Matra, o convite. E nos acompanhem, sigam. Esta live vai ficar salva no perfil. Temos também o Clube de Direito do Trabalho no Clubhouse. Temos que fazer mais salas por lá. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau, Obrigado boa a todos. noite.